Om Krishna, Om Krishna, Om Krishna, Om Vishnu, Om Vishnu, Om Vishnu, Om Vasudevaya, Om Vasudevaya, Om Vasudevaya. Haribol, Haribol. Então, hoje eu vi uns versos aqui, né, que são sobre a natureza da felicidade conforme os modos materiais da natureza. Quando estudamos o capítulo 14 do Bhagavad Gita, nós começamos a entender que todas as qualidades ou atividades que possamos fazer nesse mundo está sendo influenciada por um modo da natureza, né? Esse modo da natureza chamado, né, guna, ou laço, ou corda, é uma força da natureza, assim, de uma força mental, né, que regula as nossas atividades de acordo com os nossos desejos, de acordo com o que você está desejando. A natureza material cria, né, uma energia em cima de você que você passa a atuar daquela forma. Então, aqui no capítulo 18 do Bhagavad Gita, nós vamos falar da natureza da felicidade de acordo com os 3 modos da natureza material. Porque, geralmente, as pessoas, né, estão querendo ser felizes, porém, elas não compreendem que essa felicidade, ou aparente felicidade, é regida por forças ilusórias. Entende? Então, esse é o conhecimento a ser absorvido aqui no Bhagavad Gita, onde o Senhor Krishna explica a Arjuna, né, no capítulo 18, sobre essa questão do sentimento de felicidade originado dos modos da natureza material. Sempre que você vai buscar a felicidade, você tem que saber em qual modo você está posicionado da natureza material para atingir esse propósito. Quando vemos assim, muitas pessoas buscando prazer nesse mundo, né, alegria ou felicidade, ela está inserida numa força que ela não entende, certo? Então, Krishna fala aqui, né, nesse verso 37 do capítulo 18. Aquilo que no começo pode parecer veneno, mas que no final é tal qual néctar e que causa despertar da autorrealização, diz-se que é felicidade no modo da bondade. Esse verso, né, está ensinando o modo da bondade. Como ser feliz no modo da bondade. Para você conseguir atingir, né, a felicidade do espírito, primeiramente você tem que se situar nesse modo da bondade, certo? Ninguém tem uma imediata felicidade transcendental, que está além desses modos da natureza material, certo? Mas, inicialmente, você se estabelece no modo da bondade. Há o exemplo de que, se você quer viajar num avião para outro lugar, você primeiro tem que ir para o aeroporto, certo? É lá que vão estar as condições adequadas para que você consiga se qualificar para pagar a sua passagem, para entrar no avião e daí seguir, né,
em rumo a essa felicidade máxima do espírito. E Krishna está explicando aqui nesse verso que esse tipo de felicidade que queremos experimentar da alma, no início, ela parece veneno, porque você vai ter que sacrificar muitas coisas que são chamadas de felicidade a nível material, mas que, na verdade, elas são ilusórias. Aí você vai ter que sacrificar essa sua felicidade chamada material, ou daquilo que você já se habituou, ou se viciou a sentir esse tipo de prazer que você chama felicidade, que na verdade não é felicidade, está simplesmente relacionado com o seu corpo material, né, com sua mente. Krishna está ensinando aqui a Arjuna que se você quer realmente atingir a felicidade espiritual, que vem diretamente da conexão do espírito com o Espírito Supremo, nessa base do amor, você vai ter que, naturalmente, rejeitar certos apegos, né? Certos hábitos materiais, que muitas vezes é simplesmente um tipo de acomodação, de conforto, ou um sentimento de que você possa estar numa categoria superior às outras pessoas de desfrute material, e você passa a considerar isso como felicidade. Porém, Krishna, no Bhagavad Gita, está explicando que isso tudo é uma ilusão. E para que você atinja a felicidade do espírito, você tem que entrar no modo da bondade, que é o modo do conhecimento. Você tem que saber como fazer para atingir esse padrão feliz de vida, certo? Porque supõe-se que todo mundo quer ser feliz. E esse é o estado natural do espírito, Ananda, né? Bem-aventurança. Essa Ananda é o ponto que todo mundo deve objetivar ao estar aqui encarnado, né, nessa forma humana, nesse planeta Terra, ou em qualquer forma, em qualquer lugar do planeta, né, viver uma vida feliz. E isso significa estar vivendo na consciência divina, na consciência espiritual. Logo, Krishna, ele está falando, aquilo que no começo pode parecer veneno, ou seja, quando você realmente se desapega da matéria e começa a fazer práticas espirituais que são estabelecidas, né, nas escrituras, ou de acordo com o que Deus está falando aqui no Bhagavad Gita, você começa a levantar o voo, né, do seu avião que vai te conduzir ao destino feliz do espírito. Esse é o nosso sacrifício. Porque se estamos recebendo várias formas humanas e continuamos atrás de prazeres e mais prazeres e não sentimos a felicidade, isso aí é ação de Maya, você tem que entender isso. Então ele está falando aqui, ó, no começo parece veneno, mas no final é tal qual néctar. Né? Tal qual néctar. Você vai sentir muito prazer por ter deixado de se situar naquilo que você julgava que era prazer, que era o que te trazia felicidade. E nisso aí você pode, né, conjecturar ou analisar várias situações na sua vida que trazem uma espécie de satisfação externa, né? Mas isso não é felicidade. Então, Krishna fala que no final é tal qual néctar e que causa o despertar da autorrealização. Né? Então, Krishna está falando, enquanto a sua prática de busca de felicidade não estiver harmonizada com a plataforma da autorrealização, da realização do eu, do espírito como parte integrante de Deus, de Krishna, então isso aí não é néctar. O néctar reside exatamente nessa satisfação
né? Exuberante do espírito. Então, ele diz que isso aqui é felicidade no modo da bondade. Nós vamos falar dos 3 tipos de felicidade, tá? Nós estamos falando agora da felicidade no modo da bondade. Aí, Prabhupada, ele diz, em seu significado, na busca da autorrealização, o praticante tem que seguir muitas regras e regulações para controlar a mente e os sentidos e para concentrar a mente no eu. Tá? Então, se você quer se situar no espírito, a batalha, né, a luta para você se tornar um yogi é que você faz as práticas recomendadas nas escrituras para purificar a sua mente. Certo? Então, por exemplo, nessa era de Kali Yuga, cantar o santo nome de Deus, principalmente o Mahamantra Hare Krishna, vai purificar a sua mente e você vai ascensionar a sua energia, vai se estabelecer no eu, e aí, quando você chega realmente naquilo que você é, além da mente e do corpo físico, você vai entrar na plataforma de Ananda, da felicidade. Ananda é um constituinte eterno daquilo que você é. Você é eternamente feliz. Então, o modo da bondade, apesar de ser um modo, né, material de existência, ele é uma plataforma que cria as condições para que, ao seguirmos, né, as regras e regulações que são determinadas pelas escrituras e por Deus, nós atinjamos esse aspecto transcendental. Por isso se diz, né, o sadhana quer dizer prática espiritual. Então você tem que realmente tentar se estabelecer no eu. E isso é autorrealização. Autorrealização é néctar. E quando você está situado nesse néctar, aquilo que você considerava que era felicidade, dentro dos seus condicionamentos, das suas crenças, né, dos seus hábitos, dos seus ditos, né, confortos caprichosos da vida material, isso aí passa a ser um veneno. Certo? Então, analise isso, que é muito interessante. O que você está julgando agora na sua vida que seja o maior prazer que você tem? Esse prazer, na verdade, esse, entre aspas, né, estado feliz que você luta, né, desesperadamente para conseguir todo dia ou repetir o maior número de vezes, é o que está causando a sua obstrução espiritual, a sua ilusão maior nesse mundo. Por causa dessa ilusão que você julga te trazer felicidade, é que você está preso nessa forma material, vida após vida. Tem um contínuo, certo? Aquilo que você julga que é a coisa mais feliz, continua. Se após a morte você não ficar autorrealizado, você vai continuar buscando essa mesma sensação em outra vida. Isso que causa, né, o karma. O que você está desejando? Então, Krishna, ele fala, situe-se no modo da bondade. Realize aquilo que você é, o eu. Realize que você é uma parte integrante de mim. Se estabeleça em serviço devocional. E aí você vai começar a sentir a verdadeira alegria da sua alma. Tá? Então, é bem fácil entender isso, né? Que tudo que você quer alcançar na sua vida, até mesmo, assim, vamos dizer, a chamada falsa felicidade material, você segue certos parâmetros, né, certas regras para atingir a realização daquilo que você quer. Você faz um esforço, né, você faz uma movimentação mental para atingir o objeto de prazer que você julga falsamente que vai trazer felicidade para a sua vida. Mas tudo que tem aqui nesse mundo material, do mundo fenomenal, vamos dizer assim, é um engano, é uma aparência, certo? Nada que é relacionado ao corpo físico, ou ao corpo emocional, ou ao corpo mental, intelectual, vai te trazer o estado feliz de vida.
Por mais que você tenha todo o conhecimento do mundo, ou que você seja um amante, né, das artes, ou dos relacionamentos humanos, uma pessoa categorizada em alto nível de inteligência emocional, ou se você tem um físico bem dotado e, né, adora as práticas físicas, sejam elas quais forem, elas não vão trazer a felicidade real. Elas vão te dar um tipo de prazer, um revigoramento né, energético em você, ou você vai acionar alguns tipos de hormônios, e aí cria-se aquele sentimento de que tudo está bem, está ótimo, que você não precisa de autorrealização, não precisa de nada. Porém, Deus vem falar aqui diretamente no Bhagavad Gita, certo? No começo, né, não digo infelizmente, você vai ter que colocar de lado certas coisas que, na verdade, são prazeres disfarçados de dor, né? Certo? É o prazer que você desfruta muito, mas depois é dor, né? Isso aí já é o modo da paixão que a gente vai falar daqui a pouco. Então, no modo da bondade, você vê que a pessoa está ali, né, sentada, fazendo sua prática espiritual, está com o maior carinho, com a maior devoção, tentando atingir os pés de lótus de Deus, ouvindo o Bhagavad Gita, né? Então, no começo, né, quando você está cantando o Santo Nome, quando você está estudando Gita, ou ouvindo pessoas falando sobre a vida espiritual, ou como você deve, mais ou menos, seguir certas regras e regulações, tudo isso aí parece enfadonho. Você... é um veneno, né? Para a mente é um veneno, porque a mente ela quer comandar o espírito. Ela quer que você siga o que ela quer realizar. Mas o espírito consciente, quando ele começa a se unir a Deus, ele segue a diretriz divina e ouve, né, a voz interna que está em seu coração mística e seguindo, né, tipo um ritual mesmo, onde todos os dias você vai inserindo essa transcendência na sua consciência que vai acabar purificando a sua mente e no final você se estabelece no espírito em autorrealização, com completo conhecimento da suprema personalidade de Deus, e aí tudo se torna um néctar, né? Um néctar. Isso que temos que entender. Você quer realmente ser feliz, né? Então, situe-se no espírito. E observe a sua mente, né? A sua mente, quando ela está contaminada, ela não quer ficar no espírito. Ela quer deixar o seu eu apagado. E vida espiritual, que é a vida feliz e real da vida, só vem quando você está vivendo nessa consciência integrada com a divindade que está agora mesmo no seu coração. Então, o Prabhupada está falando aqui, regras e regulações para controlar a mente e os sentidos. Você já não deixa os seus sentidos, né? O que você ouve, o que você está vendo, o que você está falando, o que você está comendo, o que você está tocando, né? O que você está intuindo, né? Até o sexto sentido você está observando para não deixar ele se associar demasiadamente com a matéria. Essa fome dos sentidos de querer desfrutar a matéria loucamente, né? Sem nenhuma comedimento, vamos dizer assim, isso aí é o que se chama luxúria. Você quer gozar excessivamente os objetos em relação ao seu corpo físico e à sua mente. Então, essa luxúria, Krishna explica no capítulo 3 do Bhagavad Gita, que é o inimigo mais pecaminoso. Por que a luxúria, apesar de dar prazer, é o inimigo mais pecaminoso? Porque a luxúria é quando você coloca a sua energia para o externo, onde você deixa os seus sentidos, né, serem escravos do prazer dos objetos materiais. A sua mente está completamente sem rédeas, a sua inteligência não está, né, botando o freio na sua mente.
E quando é assim, você extrapola em todos os sentidos, você degrada a sua vida, você nem tem discernimento para avaliar o que você está fazendo com o seu corpo humano nessa atualidade, nessa encarnação. Você tem que pensar muito profundamente nisso, né? Se você realmente quer a felicidade real. Agora, você quer brincar de ter prazer nesse mundo, de ficar dançando com a sua luxúria, aí é problema seu. Você vai ter outro corpo, outra encarnação e não vai se habilitar a voltar para o mundo espiritual, para o reino de Deus, Vaikuntha Loka, Krishna Loka. Então, o Prabhupada está falando aqui, né? Controlar a mente e os sentidos e para concentrar a mente no eu. Isso aí a gente tem falado em todas as aulas. Você tem que concentrar a sua existência naquilo que você é. Para você objetivar a felicidade do espírito, você tem que viver no espírito. Qualquer um pode entender esse simples fato. Logo, né, vamos nos situar nesse modo da bondade e vamos entender. Né? O modo da bondade, vamos dizer assim, é um laço mais frouxo da energia material, ela não está dominando tão fortemente, certo? O laço da paixão ele já é mais apertado. Ele te leva para lá, te leva para cá e não te solta. E o modo da ignorância, você está completamente amarrado, completamente preso. Né? Em Kali Yuga, essa era em que vivemos, impera o modo da ignorância. Ninguém sabe o que está fazendo aqui nesse planeta, ninguém sabe quem é Deus, ninguém sabe qual é a verdadeira, né, revelação do que seja uma filosofia ou uma religião, para que serve, né, a espiritualidade no planeta. Então, a maioria das pessoas está sofrendo, é natural. É natural o caos existir em Kali Yuga. Porque a felicidade que as pessoas buscam, não é, na verdade, o prazer disfarçado de dor. Tá? Então, Krishna está falando, não, você tem que acordar, tem que depositar todas as suas fichas, né, espirituais aos meus pés de lótus, rejeita esse tipo de prazer da energia material, que aparentemente pode ser gozoso, vamos dizer assim, mas vai atrapalhar a sua vida de autorrealização, certo? E aí você, entrando, né, nesse modo da bondade, seguindo certas regras e regulações, principalmente cantando o santo nome de Deus, que é o método recomendado na era de Kali Yuga, você purifica a sua existência e atinge a plataforma daquilo que você é, o espírito. E aí você vai viver em felicidade. Porque a gente ouve muito aí, dentro de um contexto de pessoas intelectuais, querer classificar, né, o que é felicidade, o que você tem que fazer para ser feliz. E aí tem vários contextos, né? Material, no emocional, a nível de pensamentos, né? Até poder místico, né? Tem gente que acha que vai ter poder místico, vai controlar a natureza material, vai curar todo mundo, vai fazer milagres, aí a pessoa vai ser feliz. Mas nada disso traz felicidade. É tudo falso. Krishna está explicando que é a única forma de você atingir aquilo que você está buscando tanto em outras coisas, nas plataformas falsas, mesmo que aparentemente tenham um cunho espiritual, né? Tudo isso aí é um jogo da dimensão cósmica, de Maya, para te deixar no engano. Então, Krishna diz, a única forma de você atingir o estado feliz é você realizar o eu e se conectar, né? Krishna fala, né? Se conecte comigo no seu coração e aí você vai começar a sentir o gostinho de Ananda, da bem-aventurança. Pena, né, que poucas pessoas se decidem realmente a se render aos pés de lótus de Krishna e viver a vida inteira sentindo esse gostinho da felicidade.
e entendendo que tudo aquilo que ela sentia antes como prazer e felicidade é um veneno, né? É um veneno. Né? O veneno pode parecer bom no começo, mas depois não é. Certo? Então, Prabhupada continua dizendo, todos esses procedimentos são muito difíceis, amargos como veneno. Mas se ele tem êxito em seguir as regulações e chega à posição transcendental, ele começa a beber o verdadeiro néctar e desfruta a vida. Nessa vida mesmo, nessa forma humana, se você está situado no eu, no espírito, você está desfrutando a bem-aventurança. Mas no começo, né, você vai ter que fazer esse esforço. E aí você se associa com pessoas que também já estão praticando, né, a vida espiritual, pessoas que fazem o sadhana, de estar cantando o santo nome, e você se reúne com pessoas que juntas, né, fazem essas atividades, né, do Sri Krishna Sankirtana. Ou está sempre discutindo um tópico sobre Deus, ou lendo uma leitura. É muito bom hoje em dia, porque a internet, por exemplo, ela nos facilita, né, essa integração. Nem precisamos sair de casa. Podemos nos reunir, né, online, né, com lives maravilhosas de várias pessoas. E se você quer realmente atingir o objetivo feliz, você vai ter que fazer esse esforço, certo? Que no começo pode parecer até meio chato, mas é chato para a mente, não para o espírito. Lembra que a mente está milhares de anos, né, ou bilhões de anos, te dominando. Mas você vai chegar, você chegou no estágio da forma humana, num mundo que aparentemente tem facilidades, né, mas também tem um lado caótico, e você deve usar todos os recursos de maneira favorável para elevar a sua energia acima do patamar, né, intelectual e mental. A meditação, tudo isso é muito importante. Tá? Aí agora nós vamos para o segundo tipo de felicidade, que é regido pelo modo da paixão. Então, Krishna diz no verso 38, a felicidade que deriva do contato dos sentidos com seus objetos e que parece néctar no começo, mas no final é um veneno, disse que é da natureza da paixão. Tá? Então, basicamente, a felicidade, quando a gente usa, né, todos os nossos sentidos em relação ao que a gente contempla, ao que a gente ouve, ao que a gente fala, ao que a gente, né, absorve em todos os sentidos daquilo que se chama o fenômeno material, é a felicidade da paixão. Ela só está relacionada desse contato, certo? Já a felicidade do modo da bondade é quando você começa a ir além dos sentidos. Quando você entra em meditação, ou quando seus sentidos internos começam, né, a se conectar com o seu corpo espiritual, ou com as coisas da natureza material que você só pode perceber através dos seus sentidos internos. Aí você consegue ouvir também a voz de Deus dentro do seu coração, já que Deus ele só consegue falar para uma mente pura. E aqui, né, nesse verso, Krishna fala, se você está se interrelacionando com as coisas materiais, com as pessoas, com as situações, com os objetos materiais, simplesmente a nível físico, né, corporal, emocional e mental, então você está usufruindo de uma energia que no começo parece muito prazer, e ele fala aqui, né? Então, no começo, parece néctar no começo, mas no final é um veneno. Certo? Por isso que muitas pessoas no mundo são frustradas, porque por mais que experimentem alegria, prazer, felicidade, a nível de, né, de ter, vamos dizer assim, ter muitas coisas materiais, ou ser bem-sucedido, ou uma pessoa ser muito intelectual, apesar de tudo isso, no final ela se frustra. Porque o mundo material ele é terrível, né?
Quando você... dizem que os sentidos, quando não são controlados, eles são como serpentes venenosas. Porém, quando os sentidos estão internalizados e focados, né, em Deus, eles se tornam como serpentes sem presas, sem venenos. Aí você vai conseguir usar os seus sentidos de uma forma inteligente nesse mundo, sem se envolver com as coisas materiais ou com pessoas, com seduções e encantos materiais. Você já não fica mais escravo da sua luxúria ou da sua cobiça, né? Entende? Você consegue controlar mais a sua ira, você fica mais tolerante, né? Você tem essa passividade transcendental, onde você observa que Maya às vezes tenta te corromper, mas você não deixa, porque você está ambicionando o néctar da alma, o néctar feliz de estar com Deus. Não tem, assim, jogar pela metade, certo? Você não pode servir a Deus e a Mamon, como diz o Mestre Cristo, né? Mamon é o Deus da riqueza. Em cima da aquisição de riquezas está inserida, né, a luxúria, a cobiça, a ira, o desejo de desfrutar sem limites. Aí essa felicidade, né, que você sente do mundo material, que se deve ao contato com os seus sentidos externos, é uma farsa. Só que você, desde pequenininho, quando você obteve essa forma humana, ninguém te ensinou ao contrário disso, né? Pelo contrário, você vira até uma pessoa competitiva. Você luta com as outras pessoas para obter o objeto que vai te dar prazer. E aí você cria em torno de você, em torno desse objeto, ou em torno dessa pessoa, uma frequência de posse, porque você acha que aquela pessoa lá está te dando, né, felicidade, está te dando amor, né? Isso tudo é uma grande ilusão que Krishna está explicando aqui nesses versos. Não tem felicidade de você estar com a pessoa, ou você ter posse de um objeto, ou viver num lugar bacana, ou ter bom karma. Nada disso aí é o aspecto feliz da vida, né? Então, a verdadeira felicidade é você viver no eu, é você viver completamente conectado com Deus, entendendo o que é energia material, o que é energia espiritual, o que é o karma. Você vai entender, né, quando você transcender o modo da bondade, você vai entender como Maya está atuando na sua vida. O que ela está trazendo para você para desviar você do caminho espiritual. Essa é a função da energia ilusória de Deus. Só que quando você estiver numa posição mais avançada de consciência, você já não vai cair tão facilmente nas armadilhas de Maya. Você entende que tudo aquilo que é bom, né, positivo, e tudo aquilo que é negativo ou ruim na vida material é ação de Maya, é ação dos modos da natureza material. Mas quando você está com Deus, você vê que ele começa a pavimentar, né, com flores muito lindas, o seu caminho espiritual. Então, observe o que você está buscando na sua vida, né? Com seus sentidos, certo? Então, muitas pessoas, às vezes, estão se drogando ou tomando certas ervas alucinógenas para entrar em mundos de outro buscar mais e mais prazer. Alternativas, né? Que elas pensam que realmente estão desfrutando de alguma coisa, acredito que estão tendo uma espécie de realização transcendental, mas Krishna fala que não é assim. Você tem que se render aos pés de lótus de Deus e seguir a sua vida dia a dia nessa, vamos dizer, nessa comunicação interna ou comunhão espiritual. E aí Krishna diz que ao se render a ele em serviço devocional, ele vai se revelar para você. Isso é muito simples de entender. E aí o grau de estado feliz vai aumentar cada vez mais, porque Deus, ele é a fonte suprema de toda a felicidade. Ele é Ananda Vigraha, a forma completa de toda bem-aventurança. Logo, se você está em contato com a forma
de Krishna, com o nome de Deus, com a contemplação dos passatempos divinos, associação, né, espiritual, tudo isso vai fazer com que você continue recebendo dessa fonte feliz a substância Ananda, da qual você, como parte de Deus, constitui a sua essência. Tudo muito bem explicadinho por Deus. Você só tem que tomar a atitude de ver o que você quer na sua vida, né? Quantas encarnações a mais você quer ficar nesse universo material sendo ludibriado, né? Ficar perdido em enganações. Quanto você quer se auto-enganar? Tem que prestar atenção nisso. Então, o Prabhupada está dando um exemplo aqui bem interessante do modo da paixão, né? Um rapaz se encontra com uma moça e os sentidos impelem-lhe a vê-la, a tocá-la, a ter relação sexual com ela. No começo, isto pode ser muito agradável aos sentidos, mas no final, ou passado algum tempo, isto torna-se exatamente como veneno. Eles se separam ou pedem divórcio e surge a lamentação, a dor e etc. Semelhantemente, né, semelhante felicidade está sempre no modo da paixão. A felicidade derivada de uma combinação dos sentidos e dos objetos dos sentidos é sempre uma causa de sofrimento e deve ser evitada a todo custo. Certo? Então, é muito bacana aqui que as dicas, né? Deus e o mestre espiritual, eles dão uma dica. Cuidado com os seus sentidos. Cuidado com o que você deseja. E esse exemplo aqui de Prabhupada, né, que ele deu, os sentidos, né, de uma pessoa apaixonada, ele quer sempre, né, ter o desfrute sexual ou emocional com a outra pessoa. E aí cria-se, né, elabora-se toda a circunstância do encontro, da troca de afetividade, né, das declarações amorosas, e aí a pessoa, né, se fecha nesse pequeno mundo do relacionamento amoroso com determinada pessoa. Isso aí pode se expandir para tudo, tá, gente? Para negócios, para profissões, para aventuras, né, hobbies, tudo. No caso aqui está falando da... E aí no final, né, às vezes assim, a mente, mesmo que você se apaixone por uma pessoa, ou que a ame, né, dentro desse contexto material, no final a mente ela se cansa, porque a mente ela não quer só estar com uma pessoa, ela quer milhares de pessoas, né? Ela quer desfrutar ilimitadamente com várias mulheres, certo? Várias raças, nacionalidades, porque essa é a biologia do corpo material. Ele está, a sua raiz base é a reprodução. Eu lembro que eu li uma vez um livro chamado, né, O Macaco Nu, não lembro de quem é realmente o livro agora, mas mostrando assim, né, esse corpo material ele é totalmente animal quando você não está usando a sua inteligência espiritual. Vida espiritual significa realmente botar as rédeas na mente, e a mente, sendo o centro dos sentidos, acaba direcionando os sentidos para onde eles realmente devem ir dentro da criação de Deus para promover o seu progresso espiritual. Medite nisso. Então, esse exemplo aqui é incrível, né? No final, a gente pode ver aí milhões de pessoas se divorciando, ou se uma pessoa vive com outra, ela já trata com aquela familiaridade, não respeita, né? Se tem filhos, então, o negócio fica mais forte ainda. Quantas mulheres, né, tendo que criar filhos sozinhos, e depois toda essa cultura de
de aborto, de, não, bom, em função do sexo, eu tenho direito sobre o meu corpo, e aí eu posso fazer o que eu quiser, eu posso assassinar, eu posso... E esse corpo seu pertence a Deus, pertence a Cristo, né? É um instrumento que ele te deu. Mas só que nessa miscelânea da mente, do modo da paixão, você está conjecturando sobre várias teorias, vários ideais, crenças, e aí você perde o foco. E nessa frustração em relação a que o prazer se torna dor e lamentação, você pode fazer muitas coisas erradas na sua vida, né? Inclusive se suicidar. Então temos que ouvir o que Deus está falando. Se você quer ter uma vida em harmonia, em equilíbrio, use, né? Krishna ele fala assim, não precisa abandonar também todo prazer material, mas use o prazer com moderação, com consciência. Não se envolva, não se perca nos objetos dos sentidos, ou nas pessoas, né, que estão relacionadas. Então, viva a sua vida de bem, com tudo aquilo que está vindo para a sua vida, de uma forma mais neutra, assim, entendendo que, não, eu posso me relacionar bem com tudo aqui na vida material, porém, o meu foco tem que ser, né, na autorrealização. Tem que ser na felicidade real, porque eu entendi, eu aprendi que nada nesse mundo material vai me trazer felicidade. Mas quando você está vivendo em Deus e no seu espírito, aí você passa a ver felicidade em tudo nesse mundo material, porque você está considerando tudo a partir do ponto de vista espiritual. De modo que se você for se relacionar, por exemplo, com uma pessoa, você vai estar se relacionando com ela a nível espiritual. Você vai trabalhar com essa pessoa para desenvolver, né, os níveis de consciências cada vez maiores para atingir a vida espiritual. Aí, quando você tiver filhos, você vai centralizar o divino na sua vida familiar para que seus filhos recuperem logo a consciência, né, de que são espíritos e que devem se tornar conscientes de Deus e seguir a vida progressiva. Você está ajudando no karma de certos espíritos que você, né, escolheu para se tornarem, né, os seus filhos. E também, né, quando você está numa posição mais elevada ainda, você vê todos os espíritos como filhos de Deus, como irmãos queridos, e através de um amor incondicional você tenta levar a mensagem, né, divina para todo mundo. Então, modo da paixão. Modo da paixão é isso. Modo da paixão é quando você está muito agitado, você quer desfrutar a vida assim, a 1000%. 1000%. Então, tem que ter um ritmo, todo mundo tem um ritmo. Por isso que cocaína, essas drogas que aceleram muito a mente, são muito ambicionadas, né? Quando você fica com aquela mente, aquele estado que parece feliz, estou muito feliz, estou ligado, né? Estou fazendo 1000 coisas ao mesmo tempo, mas isso aí, essa felicidade, essa alegria acelerada aí, vai destruir a sua forma física, vai destruir a sua mente, o seu cérebro. Então, aquilo que era muito prazer no começo vai fazer você ter sequelas, né, cerebrais ou físicas. Isso aí não é muito interessante. Está no modo da paixão. Krishna fala, o modo da paixão que gera a luxúria é o maior inimigo da alma. Você está recebendo esse conhecimento, então tem que analisar o quanto você estava caindo na armadilha de Maia, e agora você vai ser um observador mais atento, né? Tem uma força superior que está manejando, né, as situações externas para manter você em ilusão. Isso é Maia. Então, Krishna fala, a partir do momento que você se rende a mim com amor, quando Krishna vê no nosso coração esse desejo sincero em relação a ele, aí ele vai e tira essa Maia. A Maia, ela só se sustenta na medida que você tem o desejo de não querer sair da ilusão, seja pela ignorância ou por uma vida morna, onde você tem conhecimento, mas também você não faz nada.
Mas no momento que você começa a se render a Krishna, de fato, e ele observa no seu coração esse desejo intenso, principalmente se você se situar cada vez mais no modo da bondade, então Deus age para fazer realmente você chegar num ponto onde você vai atingir a autorrealização. Isso é certo, certíssimo. Krishna está falando no Bhagavad Gita isso aqui. Eu lhe prometo isso. Não temas, né? Renuncia a certas coisas e pensa sempre em mim e se torna meu devoto, que no final você vai estar liberado, né? Todas as seu karma, suas atividades pecaminosas, tudo aquilo que te prende nesse mundo, você vai ser liberado, porque a misericórdia de Krishna é maior do que a justiça de Krishna, certo? Então, aqui então vamos para o último verso, né, do verso 39, e se diz que a felicidade que é cega para a autorrealização, que é ilusão do começo ao fim e que surge do sono, da preguiça e da ilusão, é da natureza da ignorância. Né? Então, Prabhupada ele fala assim, quem toma prazer na preguiça e no sono, na certa está no modo da escuridão, ignorância. E quem não faz ideia de como é que deve e não deve agir, também está no modo da ignorância. Para quem está no modo da ignorância, tudo é ilusão. Não existe felicidade nem no começo, nem no fim. Para o homem no modo da paixão, pode haver no começo alguma espécie de felicidade efêmera, que acaba com o sofrimento. Mas para quem está no modo da ignorância, só existe sofrimento, tanto no começo quanto no fim. Me veio aqui a lembrança de uma pessoa, né, tomando crack, né, dormindo nas ruas, assim. Então aquilo é sofrimento do começo ao fim, né? Parece que está dando um tipo de sustento, né, para a pessoa que está tomando drogas, né, principalmente essa droga aí muito maléfica, e tem outras, né, que eu acredito que sejam até piores. E isso aí é o prazer que a pessoa busca no modo da ignorância, né? A pessoa está sempre com sono, não quer fazer nada, procrastina tudo. A autorrealização aí, nessa forma humana maravilhosa, ela nem sabe o que tem que fazer, né? Ela está mais preocupada em desfrutar de coisas que estão levando ela para uma condição infernal, e quando você chega para essa pessoa e, poxa, olha só, se você se render aos pés de lótus de Deus, a felicidade completa, volta ao mundo espiritual, você vai sair dessas misérias materiais. Essa pessoa está no modo da ignorância, ela vai até jogar uma pedra em você. Ela está completamente alienada, não troca nada nela, né? O Deus dela é a droga, por exemplo, né? Nisso que eu estou falando. Tem outras pessoas que a droga é o sexo, outras a droga é o trabalho, certo? Então, o dinheiro, tudo isso são formas de manter a sua ignorância. Então, aqui, você não sabe como deve ou não agir. Você está completamente dominado pelo, né, demônio da ambição, da luxúria, da miséria, né? Tem gente que gosta de sofrer, né? Por incrível que pareça. Tem gente que é apreciador da dor. E aí vive se veste de uma maneira X que parece que está no mundo assim, das trevas. E aí também curte a maldade com outras pessoas, com outros seres vivos, faz cultos assim, né, pesados mesmo, adorando fantasmas, seres espectrais, entidades que, mesmo que ela saiba que vai para o inferno, se ela sabe que vai ganhar dessa entidade alguns prazeres minúsculos na vida, ela aposta nisso.
entrega sua alma ao diabo, né? Essa é a verdade, esse é o modo da ignorância. E aí ela fica um elemento assim, obsediado por fantasmas. Isso é o modo da ignorância, né? Assim, essa forma humana tão maravilhosa. Quantas pessoas estão perdendo, né, essa vida? Assim, o devoto, né, ele fica um pouco com compaixão dessas pessoas, mas ele tem que realmente prestar serviço às pessoas que estão no modo da bondade, que serão aquelas que realmente vão dar atenção a esse conhecimento do Bhagavad Gita, as palavras de Deus, certo? É assim que trabalham, né, as pessoas que entendem, né? Quantas pregações eu já fiz, assim, quantos mestres eu já vi falarem assim, ninguém dá bola, ninguém está interessado em ler o Bhagavad Gita, ninguém pergunta nada, e aí estão mais interessados lá no prato de comida, ou quanto tempo vão dormir, aí deixa tudo para amanhã, deixa tudo para a próxima vida, e a vida continua, né, miséria após miséria, e a pessoa acha que está feliz. Tem gente que acha que está feliz nesse mundo, que é uma mentira, uma grande mentira. Certo? Não tem felicidade. Felicidade, o mundo material, ele não é um mundo para sermos felizes, né? Aqui é um mundo de dualidade, aqui é o tempo todo tristeza, alegria, dor, prazer. Não tem essa coisa contínua, do estado feliz contínuo. Mas se você se rende a Deus, é o que Krishna fala, você atinge, né? Então essa felicidade, quando você está com Deus, já não é nem ignorância, nem paixão, nem bondade. É o modo transcendental, é o quarto modo, né? Modo Turiya, que eles falam. Essa felicidade que advém de você já estar vivendo em autorrealização é tudo de bom. É quando você se liberta dos modos da natureza material. Porque mesmo no modo da bondade, a pessoa que às vezes está bem espiritualizada, ela tem um certo tipo de orgulho, né? De arrogância, porque ela tem o conhecimento espiritual, ou ela se acha um mestre, ou ela se acha um instrutor, e aí essa pessoa, através dessa intelectualidade exacerbada, onde a pessoa acha que é um erudito, né, das escrituras, ou que é um seguidor, assim, veraz de um mestre, ela fica com uma espécie de falso ego, onde ela se sente melhor. Esse é o mal do modo da bondade, que é o modo do conhecimento. E aí Krishna, você vê aqui no Bhagavad Gita, que ele vai discorrendo várias qualidades que o devoto tem que ter, e que essas qualidades surgem naturalmente quando você está amando a Deus, você se torna mais humilde, e nessa humildade a voz de Deus fala através do seu coração, e você impregna outros corações com a sua energia, que estejam dispostas a ouvir, né, o que está sendo inspirado pelas suas palavras. Então, o modo da ignorância, né, é aquela pessoa, né, é a preguiça. Preguiça é horrível, né? Inclusive, a preguiça é um dos 7 pecados capitais também. Então, essa preguiça basicamente, a pessoa que não quer fazer nada, que deixa tudo para depois, está dormindo, quer sempre ficar dormindo, adora dormir, né? Tem pessoas que dormem 12, 13 horas por dia. Não quer viver no eu, quer viver no sonho, o sonho do sonho. Aí temos que acordar. Então, essa aula de hoje foi assim, muito incrível, né? Porque se você entende a sua movimentação dentro da energia material, através desses modos ou desses laços, para pretensamente, vamos dizer assim, buscar uma condição feliz de vida, se você não entende que essa condição feliz é impossível nesse mundo material, você vai estar caindo em armadilha o tempo todo. Você tem que compreender que só quando você reata, né, ou quando você desata todos os nós da natureza material, laços, gunas, modos, quando você desata esses nós, aí você estica a sua corda em relação a Krishna, e, né, você liberta, né, os seus laços,
e aí Deus se torna presente, e essa felicidade ela é eternamente expansiva, certo? Quando você descobre Krishna, quando você descobre Deus, quando você realiza o divino no seu coração, quando você se estabelece em serviço devocional, é diferente como você vai viver nesse mundo aqui. Você está totalmente seguro, protegido, você não vê mais a negatividade do mundo, você vê como a energia material está atuando. E você só pensa na urgência de que, poxa, agora eu estou nessa forma humana de vida, nesse instrumento físico, né, mental e emocional, e eu vou usar de uma forma favorável, vou me estabelecer no modo da bondade, porque aí é o aeroporto, né, o porto seguro, onde o avião da minha consciência vai decolar em direção à plataforma, né, ao objetivo espiritual. Vamos aí tentar seguir com o maior carinho as regulações, as regras, né, fazer o sacrifício nessa forma humana para sentir esse néctar, que é o que todo mundo está buscando, né? Chaitanya Mahaprabhu falava assim, isso é o néctar pelo qual todos estão ansiando, em seu primeiro verso do Shikshastaka. Esse é o néctar, né? Você está inserido na energia divina, nos tópicos divinos, está sempre acessando esse conhecimento e colocando esse conhecimento à disposição da sociedade que, dentro desses 3 modos da natureza, algumas pessoas estão bem cegas e outras estão vendo assim, meio nublado, né? Como é o modo da bondade, mas você falando e deixando a pessoa livre para decidir, ela acaba, né, encontrando o eu e se torna uma pessoa feliz e realizada nesse mundo, assim, e Krishna, com muito carinho, vai te conduzir de volta para o mundo espiritual, porque você decidiu isso. Você decidiu ser feliz. Quero ser feliz. E aí você compreende aqui, através dessa aula que a gente compreendeu mais ou menos, né, o que a gente tem que fazer e o que a gente tem que recusar, mesmo que aparentemente tenha, né, uma máscara de uma coisa boa, que vai te trazer algo legal. Krishna, ele vai te ajudar de dentro do coração para você intuir. Isso aqui não é legal. Tem cara de legal, mas é disfarçado, né? E o mundo de Satanás, né? Satanás é o pai da mentira. Ele sempre vai fazer arranjos encantadores para desviar a sua mente do foco, né, dos pés de lótus do Senhor Supremo. Ok? Então, espero que vocês tenham gostado. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Haribo!